Fala pessoal, tudo bem? Pastor Germano, retornando aí para a parte 2 do nosso estudo ou da nossa aula, né? Nós estamos aí estudando Panorama do Antigo Testamento, Archer Júnior, certo pessoal? Então, nós estamos estudando e nós vamos estudar esse livro do início ao fim, pessoal. São 600 e poucas páginas, nós vamos ler todo ele, certo? Então, desde já coloco aí o dever de casa, você fazer a sua leitura e não deixe para depois. Se você for acumulando leitura, você não vai conseguir dar conta, certo, pessoal? Então, vamos retornar para nossa aula. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos entrar agora aqui no capítulo 2 do livro aí, que ele coloca a inspiração do Antigo Testamento. Então ele vai colocar aqui, ele vai dizer que a Bíblia ela vai possuir, né, essa evidência em prol da inspiração sui generis da Bíblia, né? Aí eu fiz uma pergunta aí, pessoal, para você aí. O que é sui generis da Bíblia, pastor Germano? Que eu não sei, esses termos novos, né? Então eu coloquei aqui, ó. Sui generis, ele é uma expressão em latim, certo? Que significa o quê? De seu próprio gênero, ou único em sua espécie. Entenda isso daqui, pessoal. Quando nós falamos que a Bíblia ela é sui generis, significa que ela é única. Não vai existir no mundo. Você vai procurar no mundo todo. Você vai procurar em qualquer comunidade indígena, né? O pastor Germano está aqui em São Gabriel da Cachoeira e tem muita comunidade indígena. Então você vai lá na comunidade indígena, lá em Maturacá, né? Lá com os Yanomamis, você não vai encontrar um livro igual à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é sui generis. O que é isso, pastor Germano? Sui generis, ela é única em sua espécie, certo? Então, sui generis significa isso. Vamos lá. Ela é usada para descrever algo que é singular, peculiar, único, que não pode ser categorizado com predefinições comparadas e classificadas com outra coisa semelhante. Então a Bíblia ela é única, pessoal. Certo? Então, por isso que o Archer Júnior ele vai colocar, ele vai dizer, ó, a Bíblia ela é sui generis. Ninguém pode catalogar, ninguém pode categorizar, classificar a Bíblia. Por quê? Porque ela é única na sua espécie. Vamos lá. Evidências em prol da inspiração sui generis da Bíblia. O Antigo Testamento ele é uma coleção de livros inspirados por Deus. Como que eu posso comprovar isso, pastor Germano? Que o Antigo Testamento ele é uma coleção de livros inspirados por Deus. Então vamos pensar um pouco aqui. Vamos ver a resposta, pessoal. Vamos lá. Pessoal, o Antigo Testamento ele é uma coleção de livros inspirados por Deus. Por quê, pastor Germano? Porque, primeiro, ele vai ter justamente a interconexão orgânica entre os 39 livros do Antigo Testamento. Pastor Germano, me explique o que é a interconexão orgânica. Vamos primeiro ler aqui para depois eu explicar para você. Vamos lá. A interconexão orgânica é a ideia de que todas as partes de um sistema estão interligadas e influenciam uma às outras de forma complexa. Vamos lá, pastor Germano, não entendi, vou explicar. Pessoal, a interconexão orgânica, quando nós falamos que a Bíblia ela contém a interconexão orgânica com seus 39 livros, com seus 66 livros, do que nós estamos falando? Nós estamos dizendo o seguinte, que a Bíblia ela tem uma conexão, assim como eu e você temos um corpo, certo? Se eu cortar o meu dedo, todo o meu corpo ele vai sentir, ou seja, porque tudo está interconectado. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus, ou a Bíblia, certo? A Bíblia está
interconectada de forma orgânica, de forma que eu não consigo ler um livro desassociado do outro. Então você vai perceber isso quando você lê Gênesis, depois vai para Êxodo, né? Depois você vai evoluindo as suas leituras até chegar todo o Antigo Testamento. Você vai ter uma noção geral da história, certo? Então vamos lá, uma observação importante aqui. As partes de um sistema não podem ser compreendidas isoladamente. É o que eu estou falando para vocês. Vocês precisam ler todo o Antigo Testamento para que vocês possam compreender de forma, com a sua essência, né? Mas devem ser vistas como parte de um todo interdependente. Pastor Germano, eu posso ler a Bíblia, começar, sei lá, não vou ler só o livro de Gênesis, vou começar a ler só Êxodo. Pode, pessoal. Só que nós estamos falando aqui que existe sim essa interconexão orgânica, certo? E por conta dessa interconexão orgânica é que os livros eles são inspirados por Deus, porque nenhum livro está isolado, nenhum autor escreveu algo isolado, né, de forma ali que não viesse colaborar com o próximo livro, né, que está na organização. Vamos lá. Vamos lá. O Antigo Testamento é uma coletão de livros inspirados por Deus. Segundo, por quê? Porque a Bíblia declara-se a revelação especial de Deus. Pessoal, nós precisamos aqui explicar o que é a revelação especial de Deus, pessoal. Existem duas revelações, a revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral, pessoal, é a revelação por meio da criação de Deus. Então, tudo que Deus formou, né, a criação, os seres vivos, tudo isso daí é a revelação geral de Deus, certo? Só que a revelação geral, pessoal, né, dentro do contexto teológico, ela não é suficiente para a salvação do homem, né? Então necessitou-se de uma revelação especial. Pastor Germano, professor Germano, que revelação especial é essa? É a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, revelação geral, criação, revelação especial, a Bíblia. Então, por que o Antigo Testamento é uma coletânea de livros inspirados por Deus? Porque, primeiro, ela está interconectada de forma orgânica e porque ela contém a revelação especial de Deus. Vamos lá. É o que eu falei aqui, ó. Ela contém a interconexão orgânica dos 39 livros e ela é a revelação especial de Deus para nós seres humanos, para nós homens, certo? Então, por isso, pessoal, que ela é inspiradas por Deus. Vamos lá. A infalibilidade dos autógrafos originais. O homem pode julgar a revelação divina a ponto de dizer se algo é verdadeiro ou não. O homem ele pode julgar, né, o ser Deus, dizendo se Deus ele é verdadeiro ou não. Vamos pensar um pouco aqui, pessoal. Vamos ver a resposta. Pessoal, o Archer Júnior ele coloca da seguinte forma: só poderiam ser válidos se quem julga possuir um conhecimento de verdade metafísica que é superior àquele da própria revelação. Observação: o homem precisaria saber mais sobre Deus e a alma e valores espirituais se quisesse emitir um juízo válido quanto às verdades da Bíblia. Então vamos lá. Respondendo aqui a pergunta, o homem pode julgar a revelação divina? Claro que não, pessoal. Certo? Porque ele está colocando aqui o Archer Júnior, pessoal. Por exemplo, pastor Germano tem outras formações. Mas se viesse uma outra pessoa que é formado em matemática, certo? Vou dar esse exemplo de forma didática para que você entenda. Ou viesse uma outra pessoa que é formada em matemática e viesse falar algo com relação à antropologia, por exemplo, que o pastor Germano possui um mestrado em antropologia.
Essa pessoa era qualificada para falar alguma coisa em relação à antropologia, até poderia ter algum tipo de conhecimento. Porém, o conhecimento dele seria muito raso, certo? Então, logo essa pessoa não poderia fazer nenhum tipo de juízo, porque ela não tem um conhecimento e não é formado na área, certo? Diferente do professor Germano, que tem um conhecimento um pouco mais acurado, né, com relação à antropologia. Então, o que o Archer Júnior está colocando é justamente isso daqui. O homem, ele nunca vai conhecer na sua essência Deus. O que o homem conhece a respeito de Deus é muito vago, é muito raso, para que o homem possa assim emitir um juízo. Então, o homem nunca vai conhecer Deus na sua essência. E logo, né, o Archer Júnior ele coloca logo isso daqui. Logo, ele não pode emitir nenhum tipo de juízo, se é verdadeiro ou não tal revelação. Vamos lá. Pessoal, o que significa, nós estamos aqui, né? A transmissão dos textos não é necessariamente infalível. O que significa infalível? Então, infalível significa ser incapaz de errar ou cometer falha. Então, quando nós dizemos que algo é infalível, né? É justamente esse conceito que nós temos em mente, que é uma pessoa, ela é incapaz de errar ou cometer qualquer tipo de falha. Vamos lá. Pessoal, quando nós falamos a respeito da transmissão dos textos, né, ou dos originais, quando nós falamos assim, que a Bíblia ela não contém erro, o que nós estamos nos referindo? É justamente aos manuscritos originais, que também nós chamamos de autógrafos, certo? Então, esses autógrafos, esses manuscritos originais, eles não contém erro, certo? Diferente de você pegar um documento, pessoal, que já começou errado e você ir passando esse documento errado para uma pessoa, sei lá, copiar ou algo do tipo, certo? E aonde vai estar os erros então, professor Germano, pastor Germano? Os erros vão estar na cópia, pessoal, certo? Nós vamos ver no livro do Merece Confiança do Antigo Testamento, ou Panorama do Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas, os escribas, quando eles copiavam o livro, muitas das vezes eles copiavam, ficavam cansados. E pelo fato deles ficarem cansados, muitas das vezes eles acabavam errando a cópia, certo? Porém, repito novamente, os manuscritos originais, eles não contêm erro. Aonde vai estar a falha, ou o erro, ou o equívoco, né? Vai estar justamente nas cópias dos manuscritos, certo? Ele até coloca um exemplozinho aqui, que é o exemplo que eu já até falei, né? Existe uma grande diferença em um documento que era errado desde o princípio para aquele que era certo e se copiou errado. Vamos lá, pessoal. A doutrina da inspiração afirmada pela própria Escritura. Então, vamos lá. A inspiração divina é uma doutrina que se refere-se à crença de que Deus soprou e inspirou os escritores mensageiros sagrados na produção de textos considerados divinamente revelados. Inspirados significa no grego, né, telpneutos, soprados ou inspirados por Deus. Eu coloquei aqui a base bíblica para que depois você possa conferir na sua casa. Pessoal, quando nós falamos que um texto ele é inspirado, significa dizer que Deus, né, na sua essência, ele soprou sobre os seus escritores, sobre os seus mensageiros, a forma como eles deveriam produzir tal texto, ou revelou tal texto para eles. Diferente, pessoal, por favor, diferente, vou falar mais uma vez, por favor, não vão entender essa inspirados aqui, né, como se crer dentro do espiritismo. Por quê? Porque no espiritismo o camarada fica assim em transe e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, e quando demora um pouco já acabou. Não foi dessa forma a inspiração, certo? Os escritores, quando eles foram inspirados por Deus, né, eles tinham
a sua própria vida, eles tinham a sua própria autonomização, né? Automação, no sentido de eu falar que eles mesmos estavam escrevendo, eram pastores, né? Eram reis, eles eram pessoas populares, né? Então, querendo ou não, eles tinham ali uma forma de escrever, não foi simplesmente ali, eles colocaram, como nós estamos escrevendo, eles colocaram a sua identidade na sua escrita, né? Diferente, você vai pegar um texto de Moisés, é diferente de um texto por exemplo, de Paulo, né? Então, é justamente essa questão aqui da inspiração, que foi soprado por Deus. Vamos lá. Está implícito que o Espírito Santo estava nos autores do Antigo Testamento e que ele os guiou para que compusesse palavras de verdade infalível, cujo cumprimento era garantido, ainda que os autores humanos não entendessem plenamente tudo aquilo que as palavras divinamente orientadas realmente significassem. E é o que acontece com o livro de Daniel, pessoal. O livro de Daniel, ele é o apocalipse do Antigo Testamento. Então, muita coisa ali, muitas profecias que foram reveladas a Daniel, Daniel não conseguia compreender a magnitude, não é a essência das revelações. Por quê? Porque não era para a época de Daniel. Muita coisa é para a nossa época, ainda vai acontecer, um futuro bem distante, pessoal. Certo? Então, mas como pessoas obedientes, né, que foram guiadas pelo Espírito Santo, eles fizeram suas anotações. Então, eles com certeza não entendiam, porém, era para os nossos dias, né, e ainda vai ser para coisas futuras, né, na vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Ponto de vista subbíblico de inspiração, neo-ortodoxia. A inspiração das Escrituras é chamada de mente de Cristo como padrão de distinção entre verdades e erros. Observação: Josué e os israelitas mataram, pois eram primitivos e não pelo mandamento de Deus. Mandamento de Deus, conforme Deuteronômio 20, do versículo 16 ao versículo 18. Pessoal, o que a neo-ortodoxia vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: que nós devemos ter a mente de Cristo, certo? E nós, com a mente de Cristo, nós precisamos entender alguns textos. Por exemplo, ele dá aqui o exemplo de Josué. Quando Josué ele matou, né? Segundo a neo-ortodoxia, ela vai dizer que Josué ele matou por justamente Josué ainda está no estágio que na antropologia nós vamos dizer no estágio primitivo, certo? Ele era um povo primitivo que ainda não tinha evoluído dentro da escala de evolução. Então, entenda isso daqui. Josué matou porque ainda não tinha evoluído, né, para um contexto mais contemporâneo, um contexto mais evolutivo. Então, ele matou porque ele era primitivo, certo? Então, esse pensamento errado, quem vai dizer é a neo-ortodoxia, ou a nova ortodoxia, o novo padrão, né, de escritura. Então, tome cuidado, porque isso daqui não é errado. Isso aqui não é certo, pessoal. Desculpe, isso aqui não é certo, certo? O pensamento ortodoxo vai dizer o quê? Que Josué, quando matou, era justamente por causa de um mandamento de Deus, pessoal. Certo? Então, tome cuidado com esse tipo de pensamento neo-ortodoxo. Vamos lá. Para a neo-ortodoxia, os julgamentos, declarações atribuídas a Deus no Antigo Testamento são muito severas, diferentes das declarações no Novo Testamento. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento, segundo a neo-ortodoxia, né, e aqui é até um pouco do Mancião, né? Mancião, dentro da história da igreja, ele vai dizer justamente essa questão de diferença de deuses, né? Perdão.
O que eles vão dizer aqui, a neo-ortodoxia? Que o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus severo. Diferente do Deus do Novo Testamento, que o Deus do Novo Testamento é mais amor, paz, né? Então, isso aqui também é um pensamento errado, pessoal, né? Dentro aí da neo-ortodoxia. Observação, a palavra de Deus seria um princípio dinâmico que opera somente quando há um encontro vivo ou existencial entre o crente e Deus, ou seja, a palavra torna-se a palavra de Deus quando temos contato com ela. A fé neo-ortodoxa é a fé no próprio homem e não em Deus. O crente neo-ortodoxo não pode saber nada além da sua própria opinião e espera que esta seja correta. Pessoal, vou explicar aqui a observação para que você entenda. A neo-ortodoxia, primeiro eu vou explicar aqui o conceito ortodoxo, né? Imagine que isso daqui seja a Bíblia, a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada por Deus, certo? Imagine que isso aqui seja a Bíblia. Para nós, ortodoxo cristão, nós entendemos que isso aqui seja a palavra de Deus fechada ou aberta, certo? Isso aqui continua sendo a palavra de Deus, sendo fechada ou estando aberta, ela continua sendo a mesma palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Para os neo-ortodoxos, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que a palavra de Deus fechada, ela é somente um livro. Mas a partir do momento que eu abro, eu recebo novamente a inspiração, logo ela se torna a palavra de Deus. Isso aqui é um pensamento errado, pessoal. Certo? Então, tomem cuidado com relação a esse pensamento da neo-ortodoxia. Vamos lá. Pessoal, então nós finalizamos aqui a nossa primeira aula, né? O capítulos introdutórios, a introdução, o capítulo de número 2. Agora nós vamos entrar na primeira parte, né? Na próxima aula nós vamos entrar na primeira parte, na introdução geral. Nós iremos falar ainda, né, na próxima aula, sobre os manuscritos hebraicos e as versões antigas. Nós iremos falar também da baixa crítica do Antigo Testamento e o canone do Antigo Testamento. Certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. O pastor Germano está muito feliz, nós já temos começado o Antigo Testamento, né, o Archer Júnior, e que você possa estar fazendo as suas leituras, tá ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.